Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Rodrigo Campos, aprovado em primeiro lugar para o cargo de médico perito legista no concurso da perícia forense do Ceará. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Estratégia e parabéns pela Obrigado, sua aprovação. obrigado. Rodrigo, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Meu nome é Rodrigo Campos, eu tenho 24 anos, sou de Fortaleza, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará e fui aprovado no concurso para médico legista da Perícia Forense do Ceará. Então, diferentemente de outros amigos seus, a gente estava até conversando anteriormente, você resolveu prestar concurso público. Conta um pouquinho sobre essa decisão. Foi, Ana, realmente assim, foi uma decisão muito difícil para mim, porque a maioria dos médicos recém-formados, antes de terminar a faculdade, começa a fazer cursinhos, realmente, como se você estivesse voltando para o vestibular. A gente volta a fazer cursinhos preparatórios para a residência médica, que é quando a gente vai escolher a nossa especialidade. A gente vai querer cirurgia, clínica ou psiquiatria. E aí, a partir disso, é que a gente vai se especializar. Só que para entrar na residência, a gente precisa passar por uma prova que é bastante concorrida e também compete com outros médicos. Então, esse, assim, foi um dos meus maiores problemas para estudar para concurso público, porque eu me formei esse ano e a minha prova de residência foi agora ao final do ano e eu tinha que me preparar para a prova, mas como foi abrir o edital da perícia forense, eu tive que escolher se eu iria estudar para a perícia ou se eu iria estudar para a residência. E aí, no final das contas, eu tive que escolher a perícia. E por que você escolheu a perícia? A minha história com a perícia, ela começa na metade da faculdade. Eu era estagiário num hospital de cirurgia, lá de Fortaleza, e eu conheci um médico legista que era residente lá do hospital. E a partir disso, ele começou a me falar como é que eram os plantões, falou que era uma área diferente, porque a maioria dos médicos, quando faz a faculdade, a gente vai para uma área mais assistencial, a gente vai para uma área mais de atendimento ao paciente, de cuidar, de curar doenças, né? E quando você pensa no médico legista, ele é uma outra visão da medicina. Ele é uma visão que você vai olhar de forma mais imparcial e não vai olhar com aquela visão do médico com a visão de curar. Você vai olhar com a visão técnica e muitas vezes, no caso do médico perito legista, atuar em assassinatos, homicídios ou corpos de delito, né? Realmente é uma área diferente de assistência que a gente presta à sociedade, mas também não deixa de ser tão importante quanto a área assistencial. E aí, quando você resolveu estudar, então, para perícia, como que você conheceu a estratégia, decidiu utilizar o nosso material? Eu conheci estratégia a partir do meu primo, ele é formado em Direito e também já estuda há alguns anos para concurso público. E aí, quando ele soube que eu também estava querendo estudar para concurso, ele prontamente me indicou estratégia. Eu não conhecia, porque os cursinhos que eu conhecia eram todos da área da medicina, então foi realmente uma coisa diferente para mim. Tive que me matricular em cursos como português, informática, atualidades. Então, assim, realmente voltei a estudar conteúdos que eu não estudava há mais de 6 anos, no período do meu ensino médio. E, assim, tive que estudar de uma forma competitiva para fazer uma prova de conhecimentos que, no final das contas, foi bem difícil e mediu conhecimentos, assim, até conhecimentos jurídicos na parte do direito processual penal. Eles mediram no nível também bastante elevado. Então, realmente foi um desafio para mim, mas foi mais ou menos dessa forma que eu conheci a estratégia. E como que foi para você conciliar uma faculdade de medicina, que é bem puxada, com o estudo para concursos públicos, que no caso, então, não tinha tantas matérias em comum? Isso foi realmente um grande desafio. Eu me formei em maio desse ano, então, mas eu comecei a estudar em novembro do ano passado. O edital saiu em junho, então eu comecei a estudar 6 meses antes do edital. E nesse período eu ainda estava na faculdade. No final da faculdade de medicina, a gente tem que fazer um estágio curricular obrigatório chamado internato. A gente realmente tem que ser interno dentro do hospital. A gente passa manhãs, tardes e às vezes até plantões noturnos dentro do hospital. E a gente tem que conciliar isso, e eu, no caso, eu tive que conciliar essa carga horária com os estudos para a perícia, né? Realmente não foi fácil. Nesses primeiros meses até minha formatura, realmente tive que conciliar segunda a sexta no hospital, nos hospitais que eu estava rodando como interno, e à noite, finais de semana eu tive que estudar, realmente. Depois que eu me formei, os meus horários ficaram mais flexíveis, eu consegui escolher os dias que eu iria dar plantão, e aí eu comecei a organizar de uma forma em que eu priorizasse o estudo dessas áreas, em detrimento do trabalho, realmente. Mas eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando, me formei em maio, trabalhei em junho, trabalhei esses 2 meses, só que em julho, que foi um mês antes da prova, a prova foi dia 31 de julho, eu optei por parar de trabalhar completamente, foi o único mês assim que eu realmente tirei para não trabalhar,
para justamente focar 100% no concurso. E eu acho que assim, isso realmente me ajudou demais, porque me ajudou a melhorar minhas revisões. Eu acredito que isso teve um grande impacto no meu resultado, essa questão de eu ter tirado esse mês antes para estudar, somente para estudar. Focou mesmo naquela reta final. Foi, exatamente. Nesse mês anterior, o foco foi esse, né? Então, vida social nesse período não teve praticamente. Assim, eu só deixei de ter vida social realmente em julho, que foi o último mês antes da prova. Antes, eu ainda saía nos finais de semana, saía com minha namorada, eu realmente não tive problemas com relação a isso. Nunca precisei trocar minha vida social em detrimento dos estudos, realmente. Mas no último mês não teve como. Era um mês decisivo, eu tive que focar 100% nisso. E a sua família te apoiou e entendeu a sua trajetória? Completamente. Eu acho que esse meu resultado, ele foi reflexo totalmente do apoio que eu tive dos meus familiares, dos meus pais, de forma incondicional. Eles sempre me apoiaram desde o início. No começo, quando eu ainda não era formado, custeando a questão dos cursos, né? E depois que eu me formei, eles continuaram me ajudando, continuaram me apoiando, dizendo que era uma boa área para ser seguida. Então, assim, eu realmente não conseguiria se eu não tivesse o apoio dos meus pais. Foi essencial na minha aprovação, de fato. E com certeza, então, estão muito orgulhosos nesse momento, né? Como que foi a comemoração quando viram seu nome na lista de aprovados? Você ficar bem colocado num concurso é indescritível, né? Você realmente às vezes não sabe nem o que dizer, né? Porque foi uma prova que eu considerei um nível muito alto e eu não considerei que eu acertei tantas questões, sendo que mesmo assim eu consegui ficar bem colocado. E eu realmente não esperava, assim, foi realmente um susto, ficaram muito felizes. Como a gente ainda estava muito atribulado com o trabalho, acabou que a gente ainda não conseguiu fazer a comemoração mesmo, mas a gente já está planejando, à medida que estão passando as fases, o teste de aptidão física, o psicotécnico, a partir do momento que passar essas fases mais puxadas, aí a gente vai fazer uma grande comemoração com certeza. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Então, quantas horas que você estudava, como que era a sua organização? Eu estudava por volta, no início, há 6 meses antes da prova, eu estudava em torno de 5 horas líquidas de estudo, dividindo manhã e tarde. Estudava em torno de 2 a 3 assuntos por dia e eram os assuntos da prova mesmo, divididos, de português, informática, atualidades. Além disso, eu também programava algumas revisões, periodicamente. Eu sempre tinha que estar revisando alguma coisa durante as semanas para melhorar o meu rendimento. E eu acho que outra coisa que me ajudou muito no meu método de estudo foi fazer flashcards. Eu mesmo peguei assim um livro, os próximos materiais do Estratégia e comecei a produzir os meus flashcards, que é um método de estudo em que você escreve perguntas simples e você rapidamente clica e eles lhe dão a resposta. Então, é uma forma rápida de você retornar alguns assuntos. Então, é uma forma rápida de você memorizar. Então, em poucos minutos, em torno de 30 a 40 minutos, eu conseguia revisar grandes assuntos, como grandes temas da medicina legal, como sexologia forense, traumatologia forense, ou a própria antropologia. E eu também utilizei os flashcards na parte do direito, algo que me ajudou muito, porque como não é a minha área de atuação, eu tive que aprender o direito do zero. Eu realmente peguei e comecei assistindo as videoaulas. Depois das videoaulas eu parti para os PDFs, que me ajudaram demais. Só que eu ainda sentia que eu tinha que revisar, porque o direito processual penal, ele é cheio de nuances e de como se fossem uns decorebas, assim, algo que você tem que ter prazos, são realmente conhecimentos bastante específicos, e bem pontuais, que você rapidamente tem que ter na cabeça. Então, os flashcards ajudam muito nesse sentido, porque ele te traz essas respostas rapidamente, e aí você consegue ver vários temas em um dia só ou dois. É basicamente isso. Realmente, acho que foram esses os métodos que me ajudaram mais no sentido de revisão e de estudo. Fora isso, outro fator que me ajudou bastante foi a resolução de questões. Tive que resolver diversas questões de várias bancas para aprender como é o concurso público, como ele funciona e para entender também a própria banca que organizou o certame, que foi a IDECAM. Você chegou a fechar o edital? Sim, eu cheguei a estudar todos os conteúdos do edital. Cheguei, na verdade, assim, do zero praticamente. Eu tive que aprender português do zero,
porque eu... Do zero não, que você já fazia uma faculdade de medicina, né? É, Mas assim, para concursos públicos não era tão afiado, exatamente. talvez. Para entrar na faculdade, eu tinha que saber mais português, que é do Enem, que era muito interpretativo, não tinha tanta questão gramatical. Para o concurso público, eu tive que aprender regras gramaticais, tudo, eu tive que revisitar. Então, sim, isso foi um dos meus maiores dificuldades de temas do concurso. Eu tive que revisitar diversas áreas do português, como sintaxe, como crase, acentuação. E eu tive que aprender praticamente do zero a parte gramatical com o professor Terror, professora Janaína, os professores que me ajudaram bastante nas aulas de estratégia e usei bastantes materiais. Então, muita resolução de questão da parte de português e da parte de direito também. Foram os principais, assim, para minha aprovação, foi resolver questões dessas duas áreas, que eram as minhas maiores dificuldades do E concurso. você fez simulados? Sim, o Estratégia para médico legista, ele disponibilizou alguns poucos simulados, somente de medicina legal, o professor Alexandre Herculano, e eu cheguei a realizar esses simulados antes, e eu sinto que me ajudaram bastante, porque eles eram bem focados, eram perguntas assim bem específicas, e perguntas inéditas, que eu nunca tinha visto em outros concursos, e me ajudou porque a partir deles, eu consegui ver partes dos livros de medicina legal, que eu nem me atentava. E que eu provavelmente chegasse na hora da prova sem ter feito a questão, eu não teria me atentado a essas partes que eles destacaram, né, nas questões. Então foi muito bom. Então você revisitava seus erros nesses simulados? Exatamente. Eu utilizei os simulados como forma de revisão e como forma de eu aprender outros conteúdos e que eu não dei tanta atenção no meu estudo inicial. Foi E o mais seu nesse sentido. desempenho na prova foi parecido com o do simulado? O simulado eu não cheguei a fazer realmente treinando o simulado com tempo, coisa. Eu fiz mais como método de estudo, realmente, das questões, do que de treinamento e de pontuação, né? Sim, Realmente foi sim. muito mais como estudo. Eu não cheguei a fazer, calcular quantos acertos do simulado, não. Tá, nem fez aquele ambiente da prova. Tem gente que simula Não, exatamente, você não fez isso, então. não cheguei a fazer. Eu já sou acostumado a fazer prova, a faculdade de medicina coloca várias provas para a gente fazer ao longo dos anos. Então, assim, eu sabia que com o tempo não seria tanto problema para mim. Meu problema seria realmente saber o máximo de conteúdos e aprender esse máximo de conteúdos num curto espaço de tempo, realmente. E para discursiva, como que você se preparou? Para a discursiva, como eu falei, né, eu sempre tive muita dificuldade com português. Então, eu sabia que o meu problema seria a parte da escrita, da parte gramatical. Eu contratei um professor, que era o professor de redação, de português, e eu criei as minhas perguntas de medicina legal, eu escrevia os textos, a partir das perguntas motivadoras que eu criei, e eu pedia para ele corrigir somente a parte textual, de concordância, de acentuação, e eu sinto que isso me ajudou bastante, porque as perguntas da prova foram muito similares às perguntas que eu criei para mim mesmo, e essa parte de praticar já meio que tornou quase que automático o processo, porque eu não precisei pensar tanto. Eu já tinha feito textos similares, eu já sabia os argumentos que eu iria usar, eu já sabia o que eu iria escrever no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Ter treinado antes foi essencial, essencial, até para eu não perder tempo durante a prova, para eu fazer uma redação, uma prova discursiva mais tranquila, realmente. Você disse que na reta final você deu aquele gás, se dedicou integralmente aos estudos, mas e na véspera da prova, na semana que antecedeu também, o que que você fez? Descansou ou estudou? Na véspera da prova, eu confesso que eu não fiz, eu não recomendo. Eu estudei bastante na véspera da prova. Eu sinto que isso pode até ter reduzido um pouco o meu rendimento em outros concursos que eu fiz, porque foi um concurso atípico. Teve a prova da PFOS, que é a perícia forense, mas uma semana antes teve a prova da perícia do Rio Grande do Norte, também, para médico legista. Foi uma prova seguida da outra. Então, eu meio que tive como se fosse duas oportunidades para fazer a prova, né? Só que cada uma para um estado. No caso, eu também fui aprovado lá, sendo que não tão bem colocado quanto na do Ceará. Só que em ambos eu sinto que eu errei, porque na véspera da prova eu estudei bastante. Eu assisti às aulas de revisão do Estratégia, que me ajudaram muito na parte de revisar vários conteúdos e me entregaram algumas questões também, assim, durante a prova. Eu realmente vi questões idênticas a citadas na aula de revisão. Eu sinto que eu estudei demais na véspera. Eu sinto que, além de assistir às aulas, eu ainda fiz muitas questões, eu ainda peguei assim, eu tinha alguns resumos, peguei os meus resumos para ler, fiz muitos flashcards, então eu fui para a prova quase que saturado, assim, realmente de estudar. Não recomendo isso, né, porque eu cheguei muito cansado.
mas, assim, felizmente, apesar do que eu fiz, ainda bem que deu certo. Complicado a gente até falar que isso é um erro, porque você ficou em primeiro lugar, né? Então deu É, certo no fim das contas, né? realmente, no fim das contas deu certo, mas, é, Talvez assim, não faria de novo, não não, repetiria isso. não repetiria porque eu cheguei na prova, eu estava com dor de cabeça, eu estava cansado, eu não, eu estava sem saco de ler as questões. Apesar de que eu estava com muitos conteúdos frescos na cabeça por causa de tantas revisões que eu fiz. Mas eu não repetiria com certeza. Isso eu nunca mais. Agora, véspera de prova, é só para assistir aula de revisão e descansar, a partir de hoje. E você foi para a prova confiante? Eu fui porque eu já tinha feito uma prova uma semana antes da perícia do Rio Grande do Norte e eu tinha gostado da prova. Eu tinha feito um bom número de questões, sendo que quando eu saí da prova, eu saí assim, foi quase um balde de água fria, porque a prova era extremamente diferente da que eu fiz na semana anterior. O nível de dificuldade eu achei bem mais elevado e eu fiz, depois que eu corrigi, muito menos questões em relação à primeira prova. Sendo que quando eu vi o resultado, meio que todo mundo fez menos questões, porque uma prova difícil, ela é uma prova difícil para todos. Ela, assim, quando você está preparado, né? Você está preparado e chega uma prova difícil para você, eu sinto que essa prova não era difícil só para mim, ela era uma prova difícil para todos que estavam fazendo. Então, naquela dificuldade, eu consegui me destacar, principalmente em direito processual penal. Eu acho que foram meus diferenciais para conseguir a minha colocação, né? E minha aprovação foi eu ter acertado um bom número de questões em direito processual penal, que muitos médicos podem ter renegado durante sua preparação, acabaram estudando mais a parte de medicina legal, e aí quando chegou no direito, uma prova bastante específica, uma prova que requeria realmente conhecimentos de prazos de inquérito policial, requeria conhecimentos, sim, bastante específicos de ação penal, e que era quase uma prova para um advogado, assim, é, eu considerei, porque eu estava fazendo provas para advogado e estava mais difícil. Então, isso e português. Eu acho que foi isso que conseguiu me colocar na posição em que eu fiquei. Não foi nem a parte específica, foram a parte geral. Sim, e aí quando você saiu, teve a sensação que tinha ido bem a ponto de ser o primeiro lugar? De jeito nenhum. Eu saí achando que eu não iria nem passar. Do tanto que eu saí triste da prova, realmente. Do tanto que eu saí desacreditado. Porque eu não sabia que tinha sido difícil. Assim, eu tinha a noção que poderia ter sido difícil para os outros, mas não tanto quanto eu achei. Então, por isso que foi duplamente mais surpresa a minha colocação. De ter sido justamente porque eu não esperava. Pela dificuldade que foi a prova. E aí, durante a sua trajetória de concurseiro, em algum momento você falou, ah, não quero mais saber disso não vou mais ser concurseiro, vou voltar a estudar para residência, ou não teve isso? Pensei diversas vezes em desistir. Pensei. Porque é muito desanimador, né? Você conversar com seus colegas e todos eles estarem estudando coisas da área, estarem melhorando, sabendo mais sobre doenças para os plantões, ou então tá até trabalhando mais, e eu em casa, estudando conteúdos que, em tese, não iriam me ajudar tanto, né? Caso eu não fosse aprovado. Então, eu realmente pensei em desistir. Mas, durante a minha preparação, eu vi uma frase que eu acho que era até eu acredito que seja do Estratégia Médica, se eu não me engano. Mas era de uma das pessoas que trabalha no Estratégia Médica, que dizia que nunca desista daquilo que você não passa um dia sem pensar. Com essa frase na cabeça, eu passei vários dias, assim, eu percebia que não tinha um dia sequer que eu não pensasse em me tornar médico legista, né? Foi realmente algo que cresceu muito em mim, em assumir essa profissão tão diferente, né, tão atípica, mas que, ao meu ver, também é uma profissão gigantesca, é uma profissão de enorme importância, e que eu me apaixonei estudando e lendo os livros, e apesar de muitos médicos não gostarem, é uma área realmente, sim, que não é palatável a todos, mas eu realmente gostei demais, e como em nenhum dia eu pensei em desistir, em nenhum dia eu deixei de pensar em querer o cargo, então, como diz a frase, eu não desisti e continuei estudando, Então, até isso conseguir. realmente te motivava. Sim, era uma motivação diária. Era realmente um pensamento, uma motivação diária que eu levei até a prova e eu ainda levo até eu tomar posse. E que venha logo Sim, essa com posse. Está se certeza. preparando para as próximas Espero. etapas? Sim, estou me preparando, já fiz o TAF, já fiz o psicotécnico. Agora eu estou aguardando a convocação para o curso de formação e provavelmente vai ser só no próximo ano. E aí estou no aguardo agora, né?
A partir do curso, para conhecer até mais sobre a profissão, né? Que eu tive muito mais contato teórico do que um contato prático na faculdade. Eu realmente sinto que eu estudei muito mais a teoria do que eu vivi a prática. Mas eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Também tenho certeza que você vai se dar muito bem nessa profissão. E agora eu quero saber só mais uma coisa. Você se imaginava aqui dando essa entrevista? Você disse que assistia bastante? Realmente, assim, quando eu entrei nessa vida de concurso público, eu realmente entrei com tudo. Eu assisti a entrevista dos aprovados, eu utilizava isso como forma de motivação, eu via os aprovados na Polícia Federal, os aprovados de outras áreas mesmo. E eu via que o método de estudo que eles faziam para serem aprovados era muito parecido com o método de estudo que eu já utilizo. Então, por conta disso, eu via que eu estava no. Então, isso meio que me estimulava a seguir no caminho certo. E a gente sempre fala pra gente, né, que olha, um dia eu vou estar lá. Assim, pelo menos eu vendo a entrevista, eu sempre falava pra mim mesmo, um dia eu quero estar dando a entrevista também para dizer, olha, o método que vocês estão passando funciona. O método que os aprovados estão utilizando de revisões, de questões, ele é um método que vai me ajudar e que me ajudou, né, com certeza. Ficamos muito felizes com isso, mas agora chegou a sua vez então de dar aquela mensagem para quem está assistindo também, que em breve estará aqui no seu lugar dando essa entrevista de aprovado, quem sabe. Vou mandar essa mensagem para meus colegas médicos que pensam em fazer concurso público também. É uma área diferente, né? A maioria dos médicos, nós somos profissionais liberais, em sua maioria, mas o concurso público abre muitas portas para nós. E eu sei que, apesar de algumas vezes a gente achar que a gente devia estar dando mais plantões, a gente devia estar estudando mais para a nossa área, ou então até para a residência médica, pode ter certeza que você pode se impressionar com o tanto que você pode alcançar estudando assuntos do ensino médio, como português, informática, direito. Pelo menos me fiquei muito impressionado com o tanto que eu consegui alcançar estudando assuntos que eu não revisitava há mais de 6 anos. Foi uma sensação ótima e eu tenho certeza que para vocês também vai ser. Tá dado o recado, mais uma vez, Rodrigo, então muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua Eu que história agradeço e a parabéns oportunidade de estar pela essa aqui. aprovação, por essas aprovações, né? Por essas. Agora vamos aguardar as próximas fases, né? Espero que dê tudo certo. E também agradeço novamente terem me convidado para cá. Realmente é uma honra estar aqui. E é isso, sou muito feliz. Que bom, então agradecemos. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima!